Uma das perguntas que eu mais recebo na DM é qual área da programação que eu devo seguir. Será que eu devo seguir com back-end, com front-end, com a área de DevOps, área de dados ou alguma outra que faça mais sentido para mim? E a resposta para essa pergunta é muito pessoal, vai variar de pessoa para pessoa, mas a ideia com esse vídeo aqui é eu explicar um pouquinho para vocês sobre qual perfil que cada área da programação pede e se esse perfil se encaixa melhor com o seu perfil, e aí você pode decidir qual área da programação você quer seguir. E bom, galera, antes de tudo, deixa eu me apresentar rapidinho. Muito prazer, meu nome é Pedro, eu trabalho com engenharia de software aqui nos Estados Unidos. Eu particularmente mexo mais com as áreas de back-end e DevOps, mas a gente já vai falar sobre isso. A única coisa que eu queria pedir para vocês é para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês não tiverem inscritos. É de graça, a gente está rumo a 100 mil inscritos aqui no YouTube. Gostaria muito de bater essa meta, então se você puder ajudar, muito obrigado. E agora simbora direto para esse vídeo. A primeira área que eu vou mencionar é a área de front-end, que é a área certamente mais popular entre os iniciantes, até porque a área de front-end ela é muito intuitiva e muito mais simples do que as outras áreas. Como o nome já diz, né, o front-end ele é meio que a cara do nosso aplicativo, ele é a frente do nosso aplicativo, é basicamente a interface no qual o usuário vai estar mexendo. A área do front-end ela tende a ser muito mais popular porque para iniciantes você quer ver o seu código funcionando rápido. Então você chega na telinha do seu código, você escreve uma coisa e já vai aparecer ali na tela do navegador. Então é bem intuitivo para quem está começando, se você quer fazer o básico do básico. O front-end, ele é muito intuitivo, mas se você quer seguir nessa carreira de front-end, ela é uma área para quem é um pouco mais criativa, na minha opinião. Se você gosta da parte visual, se você gosta da parte de experiência do usuário, por exemplo, você quer pensar como um usuário usaria o seu aplicativo. Tipo assim, eu acho que o botão ficaria melhor aqui ou com essa cor, ou posicionar as coisas na tela de uma maneira no qual fique mais agradável para o usuário. Além disso, você vai tratar também da responsividade do seu aplicativo. Por exemplo, o site ele aparece no computador de forma bem ampla, no celular de uma forma um pouquinho menor, um pouquinho mais portátil, e você tem que lidar com esses tipos diferentes de tamanho, a questão da experiência do usuário, como eu já falei, e a interface no geral. Se você é bom em fazer design, se você é uma pessoa mais criativa, eu acho que o front-end talvez chame um pouco mais a sua atenção. Se você quer seguir esse caminho de front-end, eu te indicaria a estudar o trio ternura ali do front-end que todo mundo usa, né? O HTML, CSS e o JavaScript. Eles são a base de todos os websites que vocês veem aí hoje em dia na internet e todas as empresas vão usar, tá? Então essas três coisas são cruciais e na verdade aparecem também frameworks criados em cima desses três. Então, por exemplo, talvez você vai ouvir falar do React, ou do Vue, ou do Angular, que são frameworks criados em cima dessas tecnologias para fazer a vida do desenvolvedor front-end um pouco mais fácil. Agora vamos falar sobre a área que caminha lado a lado com o front-end, que é o back-end. O front-end, ele sinceramente não é muita coisa útil para o usuário se não tiver dados ali na tela sendo mostrados, e para isso você precisa de um back-end, né? Os dados nunca ficam armazenados na parte do front-end, a lógica de negócio nunca é feita do lado do front-end, ela é sempre feita do lado do servidor, do lado do back-end. E se você é uma pessoa mais lógica, se você é uma pessoa que gosta de resolver problemas um pouco mais complexos e você não é necessariamente visual, eu acho que o back-end pode ser um pouco melhor para você. A relação entre o usuário e o back-end é uma relação de segurança, aonde o usuário, por exemplo, ele vai logar no aplicativo, ele quer ter certeza que a senha dele não vai estar guardada de uma maneira que ela pode ser roubada, ou ele quer fazer um pagamento no aplicativo, ele quer confiar que o pagamento vai estar funcionando, e todas essas coisas acontecem na parte do back-end. Toda essa parte lógica, um pouco mais de raciocínio, vai estar acontecendo na parte do back-end. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de lidar com esse tipo de problema, né? Eu acredito que o back-end seja uma boa opção para você. É a opção que eu escolhi. Eu sempre fui uma pessoa que preferi matemática, que eu preferia a parte de raciocínio lógico, e o back-end sempre foi bem apelativo para mim. E eu sempre gostei bastante de trabalhar com essa área. Se você quer seguir o caminho do back-end, você precisa escolher uma linguagem de programação feita para back-end. Só que aí não é tão simples quanto o front-end, igual eu falei para vocês, tem 3 ali que são sempre muito utilizadas. No back-end você tem várias opções. O Python é provavelmente uma das mais populares, porque
ele é uma linguagem de programação bem próximo do inglês e ele também é amplamente utilizado, então eu poderia facilmente indicar Python para vocês. Uma segunda opção vai ser uma opção um pouquinho mais versátil, que é o JavaScript. Ele é usado tanto no front, quanto no back, quanto no mobile e várias outras partes diferentes. O JavaScript é muito versátil e por isso ele também é bem apelativo para a galera que está começando, já que a galera quer tentar se encaixar no mercado o melhor possível. Daí já escolhe o JavaScript porque muitas empresas usam e realmente também seria uma ótima opção. Uma terceira que eu vou mencionar aqui também é amplamente utilizada é o Java, né? O Java pode não ser tão fácil para um iniciante logo de cara, mas depois que você pega o jeito, mano, o Java é interessante. Quando eu aprendi na faculdade, eu gostei muito, era uma das minhas linguagens favoritas. E assim, cara, o Java pode te abrir muitas portas, porque tem muitas empresas que já estão há anos aí operando com o Java e é uma stack que funciona muito bem, independente do tamanho da empresa. A empresa pode ser menor, a empresa pode ser maior. O Java funciona muito bem em qualquer cenário e também poderia ser uma ótima opção. Existem linguagens além dessas três, mas eu vou deixar só essas três como indicação aqui no vídeo. E além disso, eu acho que a coisa mais importante de tudo é você aprender a criar uma API CRUD. Se você não sabe o que é uma API CRUD, pesquisa na internet, porque a maior parte do seu trabalho como engenheiro back-end vai ser criando APIs CRUD. Agora vamos falar da área de desenvolvimento para celulares, né? A área mobile ou mobile, não sei exatamente como você chama, depende de pessoa para pessoa, mas assim, pouco importa. O que importa é que é o desenvolvimento para aplicativos de celular. Então, se você roda algum app aí no seu celular, saiba que esse app foi feito por um desenvolvedor mobile. A área mobile, ela é muito parecida com a área de front-end, só que tem dois detalhes que às vezes as pessoas não prestam tanta atenção sobre. O primeiro detalhe é que para você poder rodar os emuladores ali da onde você escreve o seu código, né? Você precisa de bastante memória no seu computador. Então, se o seu computador não é dos melhores, você não vai conseguir escrever código legal para mobile, né? O seu emulador não vai funcionar tão bem, o seu computador ele não vai performar tão bem. Então, o computador que você tem dita muito se você pode ser um engenheiro mobile ou não. Por exemplo, se você quiser ser um engenheiro mobile e desenvolver só para iOS, só para iPhone, você precisa ter um MacBook. E não é qualquer MacBook, tipo, não é o MacBook mais barato. Você provavelmente precisaria do MacBook Pro. Eu acho que é a partir do Pro que fica legal para você desenvolver para iOS. Se você quiser desenvolver para Android, você não necessariamente precisa de um MacBook, você poderia fazer no MacBook, você também pode fazer no Windows, mas de novo, ele requer um pouco mais de memória, o seu computador tem que ser um pouquinho mais parrudo para poder rodar o emulador de celular ali dentro dele. Já que essa área tem essa barreira aí, né, da questão dos computadores, acaba que mais pessoas optam pelo front-end normal mesmo e não vão tanto para a área de mobile. E aí a concorrência dentro da área de mobile realmente cai, só que tem um detalhe, você não precisa de tantas vagas para mobile comparado com vagas de front-end. Então, normalmente um time vai ter menos engenheiros mobile do que engenheiros front-end. Então, apesar da competição ser um pouco mais baixa, o número de vagas também é um pouco mais baixo e você tem que escolher qual caminho você quer seguir. Você pode ir para a parte de front-end, onde vai ter mais aplicantes, só que também mais vagas, ou você pode ir para a área mobile, onde você tem que ter um computador bom. A competição é um pouquinho menor, mas também tem menos vagas. Já em relação às tecnologias para você estudar, ou você estudaria uma tecnologia que é nativa para um sistema operacional ou não nativa. Por exemplo, se você quer desenvolver para iPhone, a linguagem de programação nativa é o Swift, para Android é o Kotlin. E aí tem outras linguagens que elas escrevem para os dois, só que elas não são nativas. Você vai ter um código só que roda nos dois, mas ele não aparenta ser tão nativo quanto o Kotlin para Android ou o Swift para iOS. Bom, galera, chegando agora na área de dados, vamos falar um pouquinho sobre essa área porque eu recebo muitas perguntas e eu quero esclarecer de uma vez por todas se essa é uma área boa ou não para você. O que as pessoas me perguntam muito é se elas deveriam trocar, né, tanto back-end ou front-end pela área de dados, porque elas ouviram muitas coisas boas e é uma área que realmente está crescendo muito, né? E as pessoas querem saber se deveriam ir para essa área ou não. Então vamos falar um pouquinho sobre o perfil da pessoa que trabalha na área de dados, sendo tanto um analista de dados ou um engenheiro de dados
ou alguma coisa parecida. Na minha concepção, a pessoa que trabalha com dados, ela tem um background parecido com a pessoa que trabalha no back-end. Ela é uma pessoa que gosta de matemática, gosta de lógica, gosta de resolução de problema, só que existem algumas diferenças cruciais aí. Por exemplo, a pessoa que está criando o back-end, ela constrói e mantém um sistema ali. Já a pessoa que ela trabalha na parte de dados, ela analisa os dados e ela prevê coisas que podem acontecer, né? Elas usam coisas que já foram vistas antes, os dados que já foram vistos, e preveem o que pode acontecer. Então, por exemplo, quando uma pessoa do back-end está criando uma API ali, está criando um sistema, a pessoa de dados ela vai estar criando alguns modelos, alguns relatórios, gráficos, coisas mais visuais para que elas possam fazer previsões mesmo, para você poder ter gráficos de coisas que já aconteceram e poder prever o que vai acontecer no futuro. Ou seja, se você é uma pessoa que gosta de matemática, especialmente estatística, a parte de probabilidade, a parte estatística e tudo mais, você talvez seja uma pessoa que se dê muito bem com a área de dados. Eu, particularmente, não sou essa pessoa, eu gosto bastante de matemática, só que a parte de estatística é a parte que eu menos gosto, então eu acabei optando pela área de back-end, é o que eu trabalho no meu dia a dia, tanto back-end quanto DevOps, que a gente já vai falar sobre, mas se você é uma pessoa que gosta da parte estatística da matemática, dê uma olhadinha na área de dados, especialmente na linguagem Python. Python é basicamente dominante na área de dados e aprenda sobre certas bibliotecas em Python que eu vou pesquisar e vou colocar aqui embaixo, que eu sei que tem algumas muito famosas aí. Vou colocar aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Pesquisem sobre essas bibliotecas e criem projetos usando essas bibliotecas. Para resumir a ideia sobre a área de dados, se você é uma pessoa que gosta de contar história através de números, a área de dados provavelmente é uma ótima escolha para você. Bom, galera, e por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a área de DevOps, que é uma área que eu menciono bastante aqui no canal, pelo fato de eu trabalhar num time de DevOps, sendo um engenheiro back-end. Ou seja, eu sou um engenheiro back-end que trabalha no time de DevOps, eu tenho as duas expectativas, e pelo fato de eu compartilhar isso aqui no canal, tem pessoas que me mandam DM dizendo que querem mudar de área, né? Querem seguir um caminho de DevOps, porque eu trabalho com DevOps. E por mais que eu fique muito feliz e lisonjeado das pessoas quererem seguir um caminho parecido, eu não indicaria a parte de DevOps para um iniciante, tá? Se você está buscando sua primeira vaga, provavelmente a área de DevOps não vai ser tão amigável com você, porque é um cargo que exige muita responsabilidade e normalmente as empresas não vão dar essa responsabilidade para uma pessoa júnior, para uma pessoa iniciante. Então, a área de DevOps é uma área que na minha opinião, você vai despertar interesse por ela depois que você já é engenheiro. Então você pode ser um engenheiro front-end, back-end e despertar interesse pela área de DevOps e fazer uma transição. Dito isso, o perfil que mais se adapta com a parte de DevOps, primeiro, você tem que ser uma pessoa que trabalha muito bem sob pressão, porque se tiver algum problema em produção, as pessoas vão até você. Elas querem que você ache o erro, a causa raiz do erro ali, aonde que as coisas estão falhando, e a cada segundo que passa é dinheiro sendo perdido. Então, existe uma pressão muito grande sobre o time de DevOps, e se qualquer coisa der errado em produção, muitas vezes você é o primeiro a ser chamado. Você tem que ser uma pessoa que gosta de mexer com container, você tem que ser uma pessoa que tem que gostar de Linux, infelizmente não tem muita saída aí, não vai ser Mac, não vai ser Windows, vai ser Linux, a maioria dos servidores são em Linux. Então, você tem que gostar tanto de Linux, você tem que gostar de container, você tem que gostar de redes, que é uma área que eu particularmente ainda não sou tão bom, mas estou todo dia aprendendo mais sobre. Você tem que entender bem sobre computação em nuvem, então aprender sobre AWS, Google, Azure, qualquer uma dessas três seja uma boa para você. Com certeza vai ser uma boa para você. Hoje em dia as empresas querem pessoas com esse tipo de conhecimento. Então, se você quer seguir um caminho de DevOps, você com certeza absoluta, tem que saber Linux, tem que saber os comandozinhos no terminal e com certeza absoluta mexer com Docker, Kubernetes, mexer com AWS ou Azure ou algum provider de nuvem desse tipo, os três maiores sendo Azure, AWS e Google. E bom, galera, essas foram as 5 áreas. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa um likezão, se inscreve aqui no canal se você não tiver inscrito, para você não ficar por fora dos próximos vídeos, tá? Vai sair vídeo de rotina, eu tô falando sobre trabalhos que eu tô buscando aqui,
Então, se você quer ficar ali vendo a minha busca de trabalho, procurando emprego novo na gringa, é algo bem interessante. Então, convido vocês a se inscreverem e deixarem o like. Já é? Tamo junto, minha tropa. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!